Olá, sou o Pascoal Sousa, sou jornalista há 30 anos e hoje jogo eu. Três coisas que eu gosto e três coisas que eu não gosto no jornalismo. Olha, a primeira coisa que eu adoro no jornalismo é investigar e ir ao fundo de uma história. É tão giro, tão engraçado e pode-nos levar muitas horas profundas de telefonemas, de contactos, enfim. É cansativo, mas é atrativo e é uma coisa que me fez entrar no jornalismo. Gosto também de viajar. Não haja dúvidas que nós viajamos bastante na função de que nos cabe, e viajamos em vários continentes e para vários países. Eu prefiro dizer que nós conhecemos cidades em vez de países, porque as cidades são tão diferentes, às vezes no mesmo país, que visitamos, e não visitamos centenas de cidades. Não é? E gosto da camaradagem também, que é um espírito que existe não só no Jornal da Bola, mas entre todos os jornalistas, sobretudo quando vamos para o estrangeiro, quando nos deslocamos para grandes eventos, há realmente um espírito de camaradagem muito bom. E para mim é uma das grandes conquistas destes 30 anos, é essa camaradagem de várias gerações, das mais novas às mais antigas. Três coisas que eu não gosto no jornalismo. Não há muitas. Olha, não gosto da mentira, que é uma coisa que se propaga muito e que infelizmente nos obriga a ter boas fontes, a cruzar muitos dados, a perder muito tempo. Não gosto de portas fechadas, e os clubes fecham muito as portas e às vezes dificulta o nosso trabalho, sem necessidade às vezes, porque mais valia abrir as portas e valorizar o espetáculo, que é o que nós queremos também. E não gosto da violência do desporto, como é evidente, mas isso é óbvio. Eu lembro de fazer uma coleção de caderneta de cromos de 1978 do Mundial, e não me lembro desse Mundial, mas eu gostava muito da Holanda na altura. E a Holanda foi finalista vencida. E, portanto, o futebol entra na minha vida em 78. Mais a sério, em 82, quando se dá o Mundial de Espanha. Para mim foi o melhor Mundial de todos. E entra também um bocadinho antes, quando foi o verão quente do Futebol Clube do Porto. Quando um grupo de dissidentes foi trabalhar exatamente para a freguesia onde eu vivia. Foi uma história engraçada, porque havia dissidentes do Porto, de jogadores Foco do Porto a treinar à parte. Também foi uma experiência engraçada, porque eu só tinha 8 anos e não tinha grande noção do que é que eles estavam ali a fazer. Só sei que estavam a ocupar o nosso campo de futebol, e foi muito chato, porque nós jogávamos futebol e eles estavam ali a treinar. Julgo que 14 jogadores foram treinar para um sítio chamado São Brás, que é um pinhal enorme que tem ali em Santa Cruz do Bispo. Nós jogávamos futebol no adro daquela capela. Portanto, eles no fundo foram ocupar o nosso sítio. Nós ficámos bastante chateados. Não é por nada, mas nós gostávamos muito de jogar futebol e havia liberdade. E de repente aquele grupo de jogadores aparece ali do nada. Nós íamos lá ver os treinos, e eles não gostavam que nós fôssemos lá ver os treinos, e nós não gostávamos que eles estivessem lá, porque queríamos que eles fossem embora. Mas eles estiveram ali bastante tempo, 15 dias, e foi muito engraçado ver esse verão quente, porque eu não fazia, no início, não fazia ideia do que estava a acontecer. E depois despertou uma curiosidade de ler jornais, para saber quem era o Pedroto, quem era o Pinto da Costa, quem era o Américo Sá, que era o presidente da altura do Futebol Clube do Porto, quem era o António Oliveira, que mais tarde seria colunista da bola e viria a trabalhar com ele muitas vezes, muitas reportagens fiz com o António Oliveira. E o que é que aquela gente estava ali a fazer? E é isso aí, eu acho que o verão quente despertou mais a minha curiosidade até sobre o jornalismo. Porque se não fossem os jornais, nós não tínhamos grande informação, não havia. A televisão era um bocadinho, só tínhamos um canal. Portanto, é curioso como que eu com 8 anos não tinha grande noção do que é que estava a passar, e depois passado 13, 14 anos, quando eu comecei a iniciar o meu percurso no jornalismo, eu reencontrei essas pessoas todas. E este verão quente não sei nada. Ainda bem que eles foram para lá e ocuparam o nosso campo de futebol, mas depois eles, passados 15 dias, voltaram todos e nós já pudemos ir jogar futebol lá. Que era a nossa alegria em agosto. Eu, por acaso, tive muitas dúvidas em ser jornalista. Eu costumo dizer que eu sou jornalista por causa do serviço militar. Já porque eu não tirei o curso. Eu era para tirar o curso de jornalismo, mas acabei por tirar um curso de gestão. Mas também continuei a escrever, e escrevia sempre, e escrevia bem, segundo diziam. Na altura havia serviço militar e nós tínhamos que esperar havia um período, tínhamos que esperar para saber se entrávamos na reserva ou não. Ou se efetivamente iríamos cumprir serviço militar. Portanto, não podia arranjar emprego nessa altura. A minha solução foi, por convite de um grande amigo meu, Carlos Pereira Santos, e para o Norte Desportivo fazer a cobertura noticiosa de vários clubes, enfim, o jornalismo mesmo, enquanto esperava pela decisão se ficava livre ou não do serviço militar. Portanto, andei ali 4 meses a trabalhar num laboratório, que é um laboratório de jornalistas fantásticos. Tinha uma redação fabulosa, muitos foram para a bola e outros para outros jornais, e aprendi muito, e ali tive a certeza que, se calhar, se me
se não fosse o serviço militar, se calhar iria continuar e continuei. Ou seja, dali depois saltei para o 1º de janeiro e no 1º de janeiro fui para a bola. A sensação de vir trabalhar para a bola, eu senti-me muito pequeno. Eu já sou pequeno, não sou uma pessoa muito alta, mas eu senti-me mesmo pequeno. A redação era fabulosa do Porto. A redação de Lisboa era magnífica. E, portanto, tudo junto eram jornalistas de alto calibre. Eu era muito caladito, eu estava no meu canto, mas depois fui sendo absorvido pelos séniores, que é assim que se faz. São os séniores que nos puxam para cima e que nos ensinam, que nos dão os conselhos para a vida. Mas o primeiro mês foi um mês difícil, no sentido é que eu tinha que estar muito tempo calado, porque eram pessoas muito importantes e eu tinha medo de me melindrar. Depois, quando entrei na rotina, quando comecei a fazer o meu trabalho normal, pronto, o respeito veio com o tempo e a camaradagem também, que sempre existiu. Isso nunca deixou de haver camaradagem no Jornal da Bola, nunca. Se eu não fosse jornalista, teria sido guia turístico, de certeza absoluta. Tirei uma especialização em turismo, muito antes de haver essa loucura de turismo em Lisboa, no Porto, não havia. Aliás, a ideia de ser guia era justamente ser guia internacional, ou seja, trabalhar fora de Portugal, ou seja, levar pessoas daqui para vários destinos. E, portanto, se não tivesse ido para jornalismo, teria ido para guia, quase certeza. A minha viagem à Nigéria e Gana é um 2 em 1, porque o Campeonato Africano das Nações foi organizado pelos 2 países. E então eu tive que viajar entre os 2 países. Foi o serviço mais marcante que eu tive, o mais difícil, e eu era muito novo, sinceramente. Era muito novo e acho que foi o grande serviço que eu fiz, o primeiro grande serviço que fiz. E tive 28 dias nesses países e foi muito, muito complicado, muito difícil. E eu lembro que ia com uma missão um bocado estranha, que era... Havia um jogador que tinha acabado de chegar do Benfica, que se chamava Sabri, um egípcio. E havia uma grande comoção à volta do Sabri. Portanto, a minha missão, os que me disseram logo, a primeira coisa foi: temos que apanhar uma entrevista de Sabri. Mas claro que havia mais jogadores, havia o Ayu, havia imensos jogadores. E pronto, e acabei por realmente conseguir o Sabri numa cidade chamada Kano. Para as pessoas perceberem, Kano é uma cidade, é um estado à parte, é como um estado à parte da Nigéria, onde impera a Sharia, enfim, onde há uma maioria muçulmana muito forte. Uma cidade com muita atenção, e foi lá que eu consegui entrevistar o Sabri. Mas foi uma experiência muito, muito marcante. O Sabri, para mim, pessoalmente, não era o mais importante. Para mim eram todos importantes e consegui fazer entrevistas a todos os jogadores do Benfica, do Sporting. Ele também tive ali uma entrevista que não contava a fazer. Não, é essa entrevista inesperada que eu fiz ao presidente da FIFA. E completamente impreparado para ela. Bem, é assim, a abertura do Campeonato Africano das Nações foi em Accra. Eu estava em Accra no hotel, mas há 2 dias que eu não dormia. Estava tanto calor, 45 graus. Depois as viagens eram aviões, enfim. E aquilo mexeu um bocado comigo. Então eu fui com o Pedro Zenkel, que era um dos grandes fotojornalistas da bola. E quando eu saí do quarto, eu vinha direto, há 2 dias direto. Então eu basicamente rebolei pelo quarto e fui vestindo. Foi mesmo assim, vesti uma t-shirt do Hard Rock Café de Ibiza, os calções, umas sapatilhas, que é uma coisa que nós não fazemos na bola. Na altura até nós tínhamos um conselho, que me deram sempre, nunca sabes quem é que vais encontrar pela frente, pelo menos umas calças, uma camisa e uns sapatinhos, tens que calçar, porque não sabes se vais encontrar o Presidente da República um dia. Nesse dia eu não respeitei essa ética, nem esse conselho, e portanto fui tomar um pequeno almoço assim. O hotel estava vazio, nunca pensei. E eu estava de costas para o homem e de repente o Pedro Zenkel diz: está ali o José Blatter, o Presidente da FIFA. Eu estava a comer o meu coração, depois deve estar. Deve estar aí o Blatter, com certeza que está aqui em África. E ele está, olha para trás. E olha para trás e realmente estava o Blatter, o Presidente da FIFA, meu Deus, com o seu secretário, eu lembro que estava com um fatinho todo Armani, e eu disse: o que é que vamos fazer agora? Olha como é que eu estou vestido. Eu vou falar com o homem nesses preceitos, não posso falar. Mas pronto, não podíamos deixar escapar a oportunidade de, pelo menos, abordar o Blatter em francês. Eu sou fluente em francês porque nasci também na França. Fui falar com ele, uma pessoa simpaticíssima. Mas se calhar mais do que olhar para mim com aquela t-shirt do Hard Rock Café, quando eu disse que era da bola, os olhinhos deles brilharam e disse: da bola. Claro, com certeza. A resposta dele foi mesmo assim: com certeza que lhe vou dar uma entrevista. E eu, pronto, se calhar vou ao quarto. Eu disse-lhe: vou ao quarto, vou dar de golpes. Não, deixa estar. Fazemos já aqui, em francês. E pronto, e fizemos. O engraçado dessa entrevista, eu escrevi essa entrevista, já não foi no mesmo hotel, foi num bairro de lata inacreditável em Acre. E eu lembro do quarto que tinha uma mancha de sangue horrível
no chão, alguém deve ter tido um triste fim ali. Eu escrevi a entrevista do Blatter ali e escrevi a entrevista do Ayu, que era um jogador de Sporting, e mandei para Lisboa. E só avisei, olha, tem aqui uma entrevista do Blatter, tem aqui uma entrevista do Ayu. A entrevista do Blatter, quando chega a Lisboa, as pessoas nem queriam acreditar, quer dizer, mas como é que é possível? Como é que tu apanhaste o Blatter? Como é que é possível? Isto é grandioso para nós, é ótimo. Mas, de facto, para mim, foi grandioso, de facto, mas fiquei sempre a pensar, podia estar mais bem vestido. E pronto, e a partir daí do Blatter, acho que o trabalho começou muito bem, acabou muito bem, mas foram 28 dias muito difíceis, muito complicados, com muitos incidentes, e pensei que não ia sair de vivo dali, sinceramente. Sim, houve vários, houve muitos. Eu vinha-me pelo caminho a lembrar, por acaso, de uma que fiz dos 10 anos da morte do Ferrer. Foi assim uma reportagem marcante, primeiro porque eu estive no jogo. E, portanto, logo aí foi logo o primeiro impacto de ver alguém morrer em campo. Não é? Mas eu fiz a reportagem passado 10 anos e foi bastante marcante porque nós fomos todos contentes para lá a fazer. Já tinham passado 10 anos. Portanto. Mas depois, quando começámos a fazer a reportagem, e a reportagem foi centrada à volta de uma personagem chamada Albino Freitas. Albino Freitas era um funcionário do Vitória de Guimarães que todos os anos acendia uma vela e punha um cartaz do Ferrer na zona onde ele caiu. E no dia que eu lá fui, ele tinha 2 cartazes, um dia só um. Tinha uma vela para o Ferrer e um cartaz, e tinha uma vela para o Eusébio, que já tinha falecido. O Eusébio fazia anos na mesma data da morte do Ferrer. Portanto, o Albino Freitas, que era adepto de Vitória de Guimarães, tinha uma grande admiração como toda a gente tem, não é? Pelo Eusébio, e então dedicava-lhe sempre fazia aquela homenagem ali. O que mais me impressionou, depois, quando nós regressámos em silêncio, foi que a ambulância que o assistiu era a mesma, o corpo de bombeiros que fomos lá, que o assistiram, eram os mesmos, o diretor hospital que o assistiu era o mesmo, o estado era o mesmo, tudo estava igual, menos o Ferrer. É impressionante como a vida é, não é? Passado 10 anos, as coisas estão iguais, mas não está cá o Ferrer. E por ironia do destino, quer dizer isso, o Albino Freitas, que era um funcionário muito querido em Guimarães, acabou por falecer em Guimarães, não vou no estádio, porque ele estava sempre no estádio. Também faleceu de repente. Ele disse-me na altura da reportagem, o meu sonho era morrer de repente e nesse estádio. E essa foi uma das reportagens que me lembro, que me marcou bastante. O equilíbrio é precário e ao longo da minha vida não consegui equilibrar totalmente a minha vida familiar com a minha vida profissional. O jornalismo faz sofrer a nossa família. Eu acho que tem sempre a haver bondade naquilo que fazemos, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Havendo bondade e havendo sacrifício, tudo se faz. Portanto, há um equilíbrio, mas obviamente que o jornalismo fez-me ganhar muita coisa, fez-me perder outras coisas. É normal. Mas não é essencial, não estou arrependido, acho que faria tudo igual, sinceramente. Olha, no Campeonato do Mundo da Coreia, eu tive que fazer a cobertura dos Estados Unidos. A segurança à volta de uma comitiva dos Estados Unidos é uma coisa inacreditável. E houve um dia que a vaca acabou, saí do hotel e fui a uma tabacaria ao lado do hotel. Eu vejo no fundo uma portinha no fundo das escadas. Pensei, será que a porta abre e dá acesso ao hotel? Abri a porta e realmente dava para entrar no hotel e entrei. Para se ter ideia, dentro do hotel não havia segurança, era mesmo agentes secretos como nós vemos nos filmes, com os óculos Ray-Ban, com os fatinhos. Eu estava a fazer uma entrevista ao Cola de Reina. Ele veio ter comigo e disse, como é que tu entraste? Interrompeu a entrevista, o Cola de Reina ficou assim a olhar para ele e ele perguntou, o que tu fizeste? Eu não, nada, eu entrei por aquela porta, mais nada. E de repente, quando eu começo a olhar, há uma fila de 10 agentes a olhar para a porta e tiveram 10 minutos a olhar para a porta. Depois o Cola de Reina era assim, como é que é possível? Nós temos militares aqui, temos snipers, e tu entraste por aquela porta, uma porta mesmo pequenininha. O miúdo que entrou na bola ia ficar surpreendido, hoje em dia, sinceramente. A palavra seria orgulho. Tenho orgulho da minha carreira, do conquistei, das viagens que fiz, dos serviços que prestei à bola, do que aprendi também. Estamos sempre a aprender coisas, é espetacular. Assim, vários sonhos que eu consegui conquistar por ser jornalista. Um deles foi viajar, desde pequenino que gostava de conhecer o resto da Europa. E basicamente a bola proporcionou-me isso. Eu conheço praticamente a Europa toda. Concretizou esse meu grande sonho que era viajar. E outro sonho que era escrever. Portanto, sou feliz naquilo que faço. Sim. Sou Pascoal Sousa e hoje joguei eu.